comentar com vocês neste vídeo sobre a possível contratação do Vitinho pelo Botafogo, gente. Havia uma dúvida dos torcedores ali, e também dos dirigentes, né? Se seria o Kelvin, aquele que jogou no Atlético Paranaense, ou o Vitinho. O Kelvin tá no CSKA Moscou da Rússia, né? Na minha opinião, este jogador poderia se adaptar muito mais rápido à equipe, né, do Botafogo. Tá? Pelas características dele, pela maneira como ele pensa o jogo, tudo mais. Eu acho que ele poderia se adaptar muito mais rápido e poderia também ser bem interessante. Mas, dos dois, eu prefiro o Vitinho. O Vitinho joga mais. Tá? Joga mais. É um jogador que tem ali, tem mais experiência, é mais rodado e é muito efetivo. Né? Muito efetivo mesmo. Um jogador que atuou pela seleção sub-20 do Brasil já, tem passagem pela Canarinho sub-20. E é um jogador que tem um trabalho de ofensivo tão interessante que ele pode ser pensado até em algumas situações como meio-campista. Tá? Eventualmente pode ser pensado como meio-campista também. Ele entrega, portanto, essa polivalência? Por certo que sim. Entrega essa polivalência, não somente trabalhando como se fosse um meio-campista, né, adiantado pelo setor direito, como também pode trabalhar claramente como lateral pela direita. E se for o caso, ele pode trabalhar como lateral pela esquerda. Ele jogou assim no Burnley, tá? Também pela esquerda em alguns momentos. Então, é um jogador assim, que eu acho que é muito interessante. Muito mesmo, tá? O Botafogo tinha se encontrado com um baita lateral, né? Não deu certo. E aí, né, precisamos do mercado. Tivemos uma excelente atuação do Matheus Ponte na partida anterior, contra o Flamengo. Mostrando, inclusive, que está se inserindo cada vez mais ao tipo de jogo praticado pelo glorioso, né, do Arthur Jorge. O Arthur certamente é também muito importante para essa adaptação do Ponte. O problema é que o Botafogo não pode, na verdade, ser refém apenas de um jogador, né? Não pode ter um jogador ali que pode apresentar algum destaque, e aí, se esse jogador se lesiona, como é que fica? O Botafogo, sobretudo, se desejar conquistar o título, precisa sim se reforçar, e está corretíssimo buscar um outro lateral. Claramente que está correto, né? Olha, veja só, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Dá a impressão que todas as equipes do Brasileirão estão precisando de pelo menos um reforço assim, vital em alguma área da sua escalação ali, né? Não vou falar Corinthians, que é na zona do rebaixamento, perto do rebaixamento e não da disputa por título, mas precisa de vários, né? A gente tem o Galo precisando também de jogador, né, vital ali também, neste momento não é uma equipe que ameaça. Flamengo, gente, Flamengo, né, precisa de zagueiro, Flamengo precisa de lateral, Flamengo tá numa situação complicada. A gente percebe que o Palmeiras está precisando também. Eu diria para você que pela maneira como joga, talvez o Fortaleza não, né? Mas se chegasse alguém pela lateral direita não, chegasse alguém ali para a lateral direita, inclusive o Fortaleza conseguiu contratar um jogador recentemente. Se chegasse ali um centroavante para o Laio, eu acho que seria interessante, porque quando a equipe está sem o Lucero, a situação não é a mesma. Mas é a equipe que, apesar disso, é a que menos precisa dentre todas. Quando a gente olha para o Botafogo, a respeito do Botafogo precisar sim, claramente de reforços. O Botafogo é o time que tem, né, mais jogadores em todas as posições, cobrindo todas as posições do que quaisquer outros clubes hoje no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Tá? Você olha para a equipe do Botafogo, você percebe que está tudo encaixado. Você tem jogadores sim. O Botafogo, se ficar sem um volante, vai ter outro. Né? Se ficar sem um jogador no meio de campo, talvez precisa contratar aí também, mas, né, não mais como antes. Né? Acho até que não mais, né? Sobretudo agora com a chegada do Almada. Setor esquerdo também. Setor direito aberto também. Centroavante, tem 2, né? Lateral agora, né? Precisa chegar o lateral justamente para que o Botafogo tenha mais um ali, né? Então, você percebe como a gestão está muito boa nesse sentido? Que tem mais de um jogador ali para as posições. A gente tem na zaga bons jogadores. Poderia chegar mais um zagueiro? Poderia. Mas o que está ali já está funcionando, na minha opinião, muito bem.
Botafogo tá fazendo de tudo para ser campeão, né? De tudo. E merece, né? Merece ser campeão, tá? Botafogo merece ser campeão, Fortaleza merece ser campeão. Esses dois merecem muito mais do que os outros, na minha opinião, tá? Muito mais mesmo, tá? Se o Lion ganhar, eu confesso para vocês, eu vou ficar feliz, tá? Muito, tá? Porque é o Clube do Nordeste ganhando também, com um projeto seríssimo. Se o Botafogo ganhar, eu vou ficar feliz. Muito, tá? Porque esse título, assim, seria uma bofetada na cara de todos aqueles anos de dificuldade. E quando a gente fala de dificuldade, eu nem estou pensando em dirigente, estou pensando no torcedor e na torcedora do Glorioso. Então, claramente, precisa ir ao mercado. Então, vamos lá. Está agora começando a contratar, portanto, o jogador Vitinho. O Vitinho é um jogador de 25 anos, né? Que teve uma passagem rápida pelo Cruzeiro aqui, muito rápida, antes de ir para o Bruges, da Bélgica. Tá? Não foi nem o clube principal, né? Não foi nem o Bruges, né? Foi o Seclé. Seclé, que é uma equipe bem legal lá na Bélgica, uma equipe que tem um projeto seríssimo, muito, muito forte, muito bom, que começou quando a equipe estava na segunda divisão do futebol belga, alguns anos atrás, né? É uma equipe, um clube que contrata jogador assim de forma certeira. Projeto absurdo desse Seclé Bruges, né? Que é a segunda equipe forte ali da cidade de Bruges. E aí depois ele foi para o Burnley, né? Foi em 2022 para o Burnley. E, na minha opinião, vem mandando muito bem, sabe? Não somente o fez lá na Bélgica, como também lá na Inglaterra. Então, assim, é um jogador que precisa de uma chance no futebol brasileiro, né? Porque ele vai precisar concorrer com muita gente para ir para uma seleção jogando no Burnley. Aqui no Brasil, se ele se destaca mesmo, de repente ele pode até ter uma chance na seleção brasileira. E ele tem futebol para isso? Tem. Nós temos problemas com qualidade na lateral esquerda na seleção brasileira. Temos problemas também na lateral direita da seleção brasileira. Né? Estamos falando de um lateral que pode atuar, né, na sua posição, que é a lateral pela direita, e que eventualmente pode atuar até mesmo improvisado na outra posição como lateral esquerdo. Olha que jogador interessante, até mesmo para pensarmos no seu uso na seleção brasileira. Então o Botafogo está contratando, portanto, um jogador bem interessante, que quando sobe é muito agressivo, né? Sobe ataque, pratica muita agressividade. É um jogador que quando tá em linha, ele marca muito bem. Isso é muito interessante, porque geralmente o lateral, que eu chamo de lateral pela metade, ou ele ataca bem, ou ele defende bem. Dificilmente tem as duas coisas. Quanto mais o lateral parece ser agressivo ofensivamente, mais ele tem debilidades defensivas. Não é o caso desse jogador. E essa é uma das suas grandes laterais, para mim, das grandes características, e é uma das características que, para mim, faz dele um lateral extremamente interessante. A recomposição dele como é? Aí já não tem a mesma qualidade de quando ele fecha a linha marcando, como lateral defensor. Não tem a mesma qualidade que quando ele avança, né, vai ao campo de ataque como lateral ofensivo, né. Acho que deixa um pouco a desejar essa questão aí do time da recomposição, que aliás é um problema que persegue inúmeros laterais no futebol mundial. Então tudo bem, não é tão absurdo assim não, tá? Agora, assim, o Vitinho, pelo que a gente percebe do jogo dele, né, ele é um atleta que precisa, se ele fosse contratado, por exemplo, num São Paulo, talvez ele não entregasse tanto que ele pode entregar para o Botafogo, porque o São Paulo é uma equipe que está com alguns problemas ali de organização tática, na minha opinião. Eu gosto demais do que acontece hoje no São Paulo, mas acho que tem alguns problemas táticos ali. Se ele chega para uma equipe do Palmeiras, que curiosamente era a equipe mais ajustada do futebol brasileiro até algum tempo, neste momento, acho que está deixando a desejar nesse momento. Se ele chega para uma equipe como o Corinthians, a possibilidade de que desse errado seria muito grande. O Corinthians está vivendo um momento muito complicado, ok? Por que no Botafogo é diferente? Por que no caso do Botafogo é mais interessante? E por que você está falando que poderia... Enfim, deixa eu explicar. Porque o Vitinho não é um jogador, né, que chega para arrumar a casa. Então quando você tem ali um esquema que está com problema, tem problema de ajuste tático e tal, o Vitinho colocado nesse time, ele tem uma dificuldade enorme de funcionar. Ele tem dificuldade para funcionar, ele não consegue jogar bem, ele tem realmente dificuldade para se adaptar. Então veja, o Vitinho não é um cara que chega para construir equipe. Ele é um cara que chega para quê? Para a equipe já construída.
Então por que no Botafogo é diferente? Porque o Botafogo é a equipe ajustada. Vocês se recordam, no começo desse vídeo que eu falei, quando eu falei das posições que todos os times têm ali e tal, e que o Botafogo é o time que mais tem jogador para as posições e tal, eu já estava falando desse nível de ajuste de equipe que apresenta o Botafogo. E é em nome desse nível de ajuste que o Botafogo apresenta, que o jogador como Vitinho pode ser um reforço muito mais interessante para o Botafogo do que seria, por exemplo, neste momento, tá? Para o Flamengo. Neste momento, para o Fluminense. E neste momento, ainda, para o Vasco da Gama. Ok? Então, tudo isso por quê? Tudo isso porque a gente está falando de uma equipe que, assim, a despeito de ter jogadores muito bons, né? O Botafogo é um timaço, tá? Aquela linha de três no meio de campo, né? Com o Sava de um lado, a Luiz Henrique de outro, e agora o Almada centralizado, aquilo é absurdo, gente. A gente não vai encontrar isso hoje em nenhuma equipe do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, não. Ah, e o Flamengo? Não, Flamengo não. Hoje, neste momento, de jeito nenhum. É o Botafogo. Então, o Botafogo, portanto, está muito arrumado, né? Muito arrumado. Então chega um cara como Cuiabano, né? Dá certo rapidamente. O Almada talvez até demore um pouquinho mais, porque o Tampinha é muito criativo. É um absurdo, né? E aí, esse tipo de jogador, às vezes demora um pouquinho, mas eu já gostei dele no jogo anterior, tá? Apesar de ter perdido o pênalti. Então, o Vitinho, portanto, ele chega numa equipe pronta, e ele, quando eu falei que ele tem dificuldade para ajustar a equipe, mas, e aí demora um pouco para melhorar, para se adaptar, quando ele chega na equipe pronta, ele releva a qualidade do jogo dessa equipe, tá? Ele releva, ele atribui essa qualidade. Então a qualidade do jogo do Vitinho flui muito mais à medida que a sua equipe esteja ajustada. Não é que ele é um jogador que vai usufruir desses ajustes da sua equipe como os outros vão usufruir. Não, ele vai usufruir como os outros, mas ele vai entregar um pouco mais. Os outros vão usufruir e vai conseguir jogar, fazer partidas interessantes. O Vitinho não, ele vai usufruir. E aí sim ele tem potencial de mudar a qualidade do jogo. É um jogador que, nesse sentido, quando ele não somente vai se ajustar, ele vai entregar mais. Não somente ele vai, por exemplo, conseguir usufruir do esquema tático que está muito bom, muito ajustado. Ele vai melhorar esse esquema tático. Esse é o Vitinho que o Botafogo está contratando. Entenderam, gente? Ele pode chegar, pode não dar nada certo, pode não se adaptar, pode ser um horror. Mas, em teoria, é tudo isso mesmo que eu estou falando. Tá? Vocês lembram do Igor Jesus, né? Eu lembro que quando eu fiz aquele vídeo, teve alguns que falaram assim nos comentários: você tá exagerando, Josa. Né? E eu falava: não tô, você tá exagerando. E aí a gente vê que é um jogador que parece que nasceu no Botafogo, né? Impressionante. Então, sorte ao Glorioso aí, sorte ao Vitinho aí, que tudo dê certo, que a contratação realmente se realize e que ele seja muito feliz no Glorioso, muito feliz. E que entregue também muitas felicidades para esses torcedores e torcedoras do Botafogo que tanto merecem sorrir. Tá bom, gente? É isso.